Desde que nos mudamos para esta casa, sempre houve algo estranho sobre aquela porta no sótão. É uma daquelas portas antigas de madeira, com ferragens enferrujadas e uma fechadura que parece ter sido selada há décadas. Meu pai nunca falou muito sobre ela, apenas dizia para não me preocupar, que era apenas um depósito velho onde guardávamos coisas que não usávamos mais. Às vezes, quando passava pelo corredor que levava ao sótão, podia jurar que ouvia um leve rangido vindo daquela direção, como se a porta quisesse me chamar. Era um som sutil, quase imperceptível, mas que despertava minha curiosidade infantil. Eu costumava imaginar o que poderia estar atrás dela, mas nunca tive coragem de tentar descobrir. Meu pai, sempre prático e racional, sempre desviava o assunto quando eu mencionava a porta. Ele dizia que não era seguro mexer com coisas velhas e empoeiradas, que era melhor deixar tudo como estava. Mas isso só aumentava a minha vontade de saber o que ele estava escondendo. Nossa casa era antiga, cheia de cantos escuros e histórias que pareciam suspirar pelas paredes. Aquela porta, no entanto, era o segredo mais bem guardado de todos. Eu sentia que havia algo ali, algo que estava além do simples depósito de tralhas. E eu estava determinada a descobrir o que era. Certo dia, enquanto brincava no jardim nos fundos da casa, ouvi um rangido vindo do sótão. Era um som tão leve que quase podia ser confundido com o vento soprando entre as árvores. Mas eu conhecia aquele rangido. Era o mesmo som que eu às vezes ouvia quando passava perto da porta misteriosa. Meu coração de criança acelerou naquele momento. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma mistura de medo e excitação. A curiosidade queimava dentro de mim, e eu sabia que aquele era o momento de agir. Sem pensar duas vezes, larguei meus brinquedos no chão e subi as escadas que levavam ao sótão. Meu pai estava ocupado no escritório, então não haveria ninguém para me impedir. A cada degrau que eu subia, o coração batia mais rápido. Eu estava prestes a descobrir o que estava por trás daquela porta que tanto me intrigava. Quando finalmente cheguei ao topo das escadas, respirei fundo e me aproximei da porta. Ela estava lá, imponente e enigmática como sempre. Olhei ao redor para garantir que ninguém estava observando e, com cuidado, empurrei-a suavemente. Para minha surpresa e alívio, a porta cedeu um pouco. Estava entreaberta, como se alguém a tivesse deixado dessa forma de propósito. O coração batia tão alto que eu tinha medo que alguém lá embaixo pudesse ouvir. Com um impulso rápido, tentei abrir mais um pouco, mas a porta estava emperrada. Parecia que algo a segurava do outro lado. Eu sabia que não deveria forçar, então fechei-a com cuidado novamente, deixando-a como estava. Desci as escadas com um misto de emoções. Tinha encontrado uma brecha naquele mistério, e agora sabia que precisava descobrir mais. A porta não era apenas um depósito velho. Havia algo ali dentro, algo que poderia mudar tudo o que eu pensava sobre nossa casa e nossa história familiar. Aquela porta entreaberta se tornou minha obsessão silenciosa nas noites seguintes. Enquanto todos dormiam, eu me encontrava subindo as escadas silenciosamente, com passos leves e cautelosos. A casa estava quieta, envolta em sombras que dançavam à luz fraca da lua que penetrava pelas janelas do corredor. Cheguei ao sótão e parei diante daquela porta, agora como uma promessa silenciosa de mistérios por revelar. Respirando fundo para acalmar os nervos, empurrei-a suavemente mais uma vez. Desta vez, a porta cedeu um pouco mais, revelando um espaço escuro e empoeirado além dela. Com uma lanterna em mãos, entrei cautelosamente no que parecia ser um quarto esquecido pelo tempo. Móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados ocupavam o espaço, cada um envolto em silêncio como se guardassem segredos que esperavam ser descobertos. Meus passos ecoavam no chão de madeira antiga enquanto eu explorava o ambiente.
Cada som parecia amplificado naquele espaço silencioso, aumentando minha sensação de estar invadindo um lugar sagrado. Sobre uma mesa coberta por um tecido grosso, descobri um diário antigo com capa de couro desgastada pelo tempo. Meus dedos trêmulos abriram suas páginas amareladas, revelando palavras escritas à mão que contavam histórias de uma vida passada. A cada página virada, mas eu me via mergulhada na história oculta daquele quarto e dos que um dia o habitaram. A luz da lanterna tremeluzia, criando sombras que dançavam nas paredes desgastadas. Eu estava sozinha naquele lugar, mas sentia como se não estivesse. Algo pairava no ar, um eco do passado que sussurrava segredos que só eu poderia desvendar. Com o coração acelerado pela adrenalina da descoberta, eu sabia que minha jornada para desvendar o mistério por trás daquela porta acabará de começar. O diário que encontrei no quarto esquecido se tornou meu guia através das sombras do passado. Suas páginas amareladas e gastas continham relatos íntimos de uma vida que parecia ter sido vivida há séculos, mas que agora ganhava vida diante dos meus olhos curiosos. As palavras escritas à mão revelavam detalhes de uma família que enfrentou seus próprios desafios e segredos obscuros. Histórias de amor e traição se entrelaçavam em um emaranhado emocional que eu mal conseguia compreender. À medida que mergulhava mais fundo no diário, descobri pistas sobre a própria origem daquela porta trancada. Parecia que ela guardava mais do que simples móveis velhos, e era um refúgio para segredos que precisavam ser mantidos ocultos do mundo exterior. Uma noite, enquanto lia as páginas amareladas sob a fraca luz da minha lanterna, encontrei uma entrada que mudaria tudo. Uma foto antiga estava cuidadosamente escondida entre as páginas, mostrando uma família feliz posando diante daquela mesma porta que agora me chamava. Os sorrisos na foto escondiam mais do que eu podia imaginar. Havia algo nos olhos das pessoas retratadas, uma tensão velada que me deixava inquieta. Foi então que percebi que aquele quarto esquecido não guardava apenas móveis antigos, ele guardava a história de uma família cujos segredos ecoavam através das gerações. Fechei o diário com cuidado, sentindo o peso das revelações que eu estava prestes a desvendar. A porta no sótão não era apenas um detalhe esquecido da casa, era a chave para entender quem éramos e de onde viemos, uma história que eu estava determinada a desvendar, custasse o que custasse. Com o diário como meu guia, continuei a explorar o quarto esquecido todas as noites. Cada visita revelava mais camadas da história enterrada daquela família, como se eu estivesse desenterrando segredos há muito guardados. Os móveis cobertos por lençóis empoeirados pareciam testemunhas silenciosas de eventos passados, cada um contando uma parte da história que eu tentava desvendar. Entre os registros no diário e os vestígios deixados para trás, eu começava a reconstruir a vida daquelas pessoas. A cada nova descoberta, meu fascínio crescia. As histórias de amor proibido, de perdas devastadoras e de sacrifícios silenciosos pintavam um quadro complexo de uma família que, apesar de seus problemas, tinha vivido vidas intensas e cheias de emoção. À medida que me aprofundava nas páginas amareladas do diário, percebia que aquela investigação não era apenas uma busca por curiosidade. Era uma jornada pessoal para entender minhas próprias raízes, para me conectar com uma parte do passado que parecia distante e desconhecida. As noites se transformaram em horas de contemplação solitária no sótão, onde eu me sentia mais próxima da verdade escondida por trás daquela porta fechada. Cada revelação era como uma peça de quebra-cabeça que se encaixava, revelando uma imagem maior de quem éramos como família e como aquela casa tinha sido moldada por eventos que ainda ecoavam em seus corredores. Mas havia algo mais que me impulsionava além da curiosidade. Era a sensação de que aquele quarto esquecido guardava não apenas segredos, mas também uma parte de mim que eu ainda precisava descobrir. E, à medida que a história se desenrolava, eu sabia que estava cada vez mais perto de desvendar o mistério por trás daquela porta fechada. Em uma das minhas visitas noturnas ao quarto esquecido,
enquanto vasculhava os cantos empoeirados em busca de mais pistas, encontrei algo que me deixou completamente atônita, uma fotografia antiga escondida sob uma pilha de livros empoeirados. A foto mostrava não apenas uma família feliz posando diante daquela mesma porta que me intrigava tanto, mas revelava um detalhe que havia escapado minha atenção anteriormente. Nos olhos do homem que parecia ser o patriarca da família, havia uma expressão de angústia e segredo mal guardado. Aquela descoberta mexeu comigo profundamente. Era como se o próprio passado estivesse tentando me contar algo através da imagem. A partir daquele momento, percebi que as histórias que eu estava descobrindo não eram apenas sobre eventos distantes, elas tinham repercussões que ecoavam até os dias atuais. Cada página virada no diário revelava novos detalhes sobre as dificuldades enfrentadas pela família, os conflitos não resolvidos e as escolhas que moldaram seus destinos. A cada revelação, eu me sentia mais envolvida na teia de segredos que envolvia aquela casa e suas histórias entrelaçadas. Mas a descoberta daquela foto me fez perceber que, por trás das fachadas sorridentes, havia um mar de emoções reprimidas e verdades enterradas que precisavam ser enfrentadas. Eu estava determinada a seguir adiante, não importando o quão perturbadoras as revelações poderiam ser. Aquela noite, enquanto fechava o diário e guardava a foto com cuidado, senti que estava mais perto do que nunca de desvendar o mistério por trás daquela porta fechada. Mas também sabia que as respostas que eu buscava poderiam mudar tudo o que eu pensava sobre nossa família e nosso passado. À medida que eu continuava a explorar o quarto esquecido e a desvendar os segredos guardados no diário antigo, uma série de revelações começaram a se desdobrar diante de mim, transformando completamente minha compreensão do passado daquela casa. Entre os registros meticulosamente escritos no diário, encontrei uma série de cartas que revelavam uma correspondência secreta entre membros da família e outras pessoas desconhecidas. Essas cartas pintavam um quadro ainda mais complexo de alianças, traições e acordos ocultos que haviam moldado o destino daquelas pessoas. Uma das cartas, em especial, continha uma confissão chocante de um crime que havia sido encoberto por décadas. A revelação dessa verdade perturbadora lançou uma nova luz sobre os eventos passados e as relações entre os membros da família, revelando as profundezas das quais eles estavam dispostos a ir para proteger seus próprios interesses. À medida que eu mergulhava mais fundo na história, percebia que aqueles que pareciam heróis em uma luz pública escondiam segredos sombrios que os assombravam até o fim de seus dias. Cada revelação era como uma peça de quebra-cabeça que se encaixava, revelando uma imagem mais clara, porém mais perturbadora, do que realmente aconteceu naquela casa. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas, absorvendo as histórias de amor perdido, de traição e de arrependimento. Aquelas histórias não eram apenas contos do passado, elas eram uma reflexão de nossas próprias lutas internas, de nossos desejos e medos que moldam nossas vidas. Mas entre as sombras do passado, eu também encontrei momentos de redenção e perdão. Histórias de sacrifício e coragem surgiam entre as confissões de culpa, lembrando-me de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma centelha de esperança que pode nos guiar em direção à luz. Com o coração pesado, mas determinada a descobrir toda a verdade, continuei minha busca incansável pelo mistério por trás daquela porta fechada, sabendo que as respostas que eu procurava poderiam mudar não apenas minha compreensão da história daquela casa, mas também minha própria jornada pessoal em busca da verdade e da reconciliação. À medida que eu me aproximava do desfecho da minha busca pelo mistério por trás da porta fechada, senti que estava prestes a encontrar as respostas finais que tanto busquei. Cada página virada no diário, cada carta descoberta e cada peça do quebra-cabeça revelavam uma história mais profunda e intrincada do que eu poderia ter imaginado. No capítulo final da minha investigação, encontrei uma última revelação que mudaria tudo. Uma série de documentos escondidos em um compartimento secreto dentro da própria porta revelou a verdadeira razão pela qual ela fora trancada por tanto tempo. Os documentos descreviam um incidente trágico que havia ocorrido naquela casa décadas atrás.
Um segredo guardado a 7 chaves, envolvendo uma série de eventos que mudaram o curso da vida da família para sempre. Entre esses eventos, estava um assassinato, ocorrido na sala de estar da casa.